o que que eu vou fazer com um par de botas de couro e um casaco de lã no Nordeste do Brasil, em pleno verão, passando férias lá? O mapa é um instrumento de navegação. A gente utiliza um mapa para se orientar. A gente viaja quando a gente nasce. O mapa é um instrumento de navegação. A gente utiliza um mapa para se orientar no espaço. Geograficamente, no caso aqui, né, energeticamente, enfim, então é um instrumento de navegação que serve para nos orientar. Trazendo especificamente para o mapa de Odu, nos orientar em que sentido? Nos orientar na nossa jornada na Terra. Então, a gente chega aqui na Terra, a gente percorre um caminho, que é o nosso Odu de placenta, então a gente percorre esse caminho, vivendo a jornada que a gente veio viver aqui na Terra. Nessa jornada é onde a gente se expressa, é onde a gente se manifesta, né? Sofre, onde a gente ama, onde a gente tem o positivo e o negativo. É um caminho que a gente percorre, é uma estrada. Então, com tudo isso, o que eu gosto de dizer? Que a nossa vida na Terra é uma viagem. A gente não viaja quando a gente morre, a gente viaja quando a gente nasce. Nós somos espíritos vivendo temporariamente aqui encarnados na Terra. Então, o nosso estado permanente é o estado espiritual. Quando a gente vem aqui para a Terra viver essa experiência física, isso aqui é temporário. Então, isso aqui é que é a viagem. Lá na dimensão espiritual é a nossa casa. Então, a gente viaja, a gente vem para esta viagem, a gente nasce, e a gente percorre toda uma estrada, a gente percorre a nossa jornada aqui na Terra, e quando a gente termina a nossa jornada, quando a gente termina de fazer o que a gente veio fazer aqui na Terra, a gente volta para casa. Então, aí a gente, né, desencarna, deixa a carne, né, e aí o nosso espírito a gente volta para casa. Então, eu parto desse princípio de que a vida na Terra é uma viagem. Muito bem. E aí, como em qualquer viagem, o que que acontece para a gente vir para cá? A gente se prepara, não é assim? Aqui na Terra. A primeira coisa que a gente precisa saber é o propósito da viagem. Porque pode ser uma viagem a trabalho, pode ser uma viagem de férias, pode ser uma viagem de lua de mel, pode ser uma viagem para cuidar da saúde, tipo, vai para um spa, vai fazer uma cirurgia em algum lugar, vai fazer um retiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o propósito da viagem. Sem eu saber o propósito da viagem, eu não consigo nem arrumar a mala. Então, perceba que se eu vou de férias para o Nordeste no mês de janeiro, por exemplo, eu não vou colocar na minha mala um par de botas de couro e um casaco de lã. Por quê? Porque não está alinhado ao propósito da minha viagem. O que que eu vou fazer com um par de botas de couro e um casaco de lã no Nordeste do Brasil, em pleno verão, passando férias lá? Não faz sentido, não está alinhado. Eu vou colocar na minha mala tudo que eu vou precisar de acordo com a função da minha viagem. Então, eu vou colocar biquíni, canga, chinelo, protetor solar, chapéu, óculos escuros, enfim, eu vou colocar tudo que eu preciso para cumprir com o propósito da minha viagem, que é passar férias no Nordeste no verão, numa cidade de praia. Então, perceba que para a gente vir aqui para a Terra é exatamente a mesma coisa. Não tem como a gente vir para a Terra, arrumar a nossa mala para fazer essa viagem, se a gente não souber o que a gente veio fazer aqui. Onde é que estão todas as informações sobre o propósito da nossa viagem? Na nossa tríade superior. Considerando os nossos 7 corpos, lá na nossa tríade superior estão todas as informações que a gente precisa sobre o propósito da nossa vida na Terra. A partir daí, a partir da formação dessa tríade superior, é que se formam os 4 corpos que vão se manifestar na Terra. Então, que é o nosso quaternário inferior, nosso mental concreto, nosso corpo vibracional, nosso duplo etérico e nosso corpo físico. Então, é só a partir da tríade superior que se forma o quaternário inferior. O que eu quero dizer com isso? Que absolutamente tudo que a gente traz está de acordo com o nosso propósito de vida, senão não estaria na nossa mala. Então, pensa que o nosso quaternário inferior é a nossa mala, porque é tudo que a gente traz para usar aqui, na nossa viagem aqui na Terra. Então, tudo que foi colocado nesta mala é divino. Tudo que foi colocado nesta mala está a serviço do propósito da nossa vida na Terra. O problema começa quando a gente chega aqui, porque a gente vem desse uno, o espírito é uno. Só que quando chega aqui na Terra, a Terra é dual. Tem positivo e negativo, tem dor e amor, né? Tem recurso, mas também tem desafio. Então, a Terra é dual. Aí a gente vai sentir
a dor, a gente vai estar diante desse negativo. E a gente não quer, a gente nega o negativo. A gente não quer lidar com aquilo que nos incomoda, a gente não quer lidar com aquilo que nos machuca, com aquilo que dói. A gente não quer lidar, a gente quer lidar só com o gostosinho, só com o prazeroso. Só que tem uma coisa, na dinâmica da vida na Terra, é o negativo que move. O que nos move é justamente o incômodo, o que nos move é esse negativo. Então, quanto mais a gente nega esse negativo, mais a nossa vida trava. Quanto mais a gente nega ou rejeita, ou faz de conta que isso não está lá, mais a nossa vida trava. Por quê? Porque são esses desafios, é esse negativo que nos move em busca dos recursos para lidar com aquilo. É esse negativo que nos move em busca de entendimento, de ajuda, de desenvolvimento, de progresso, de criação para poder lidar com aquilo, para poder resolver aquilo. Mas se a gente não aceita, se a gente faz de conta que aquilo não está acontecendo na nossa vida, a gente não acessa o recurso, a gente não acessa o potencial criativo, a gente não acessa a prosperidade, a gente não acessa as ferramentas, os recursos para lidar com aquilo. E aí cabe bem aquela frase: Deus não dá o frio maior que o cobertor. Porque a função do frio é nos mover a buscar o cobertor. Então, se tem um frio, é porque tem um cobertor. Mas se eu não assumo que está frio, se eu faço de conta que não está frio, como é que eu vou acessar o cobertor? Como é que eu vou me conectar com o cobertor para lidar com esse frio? É essa desconstrução que o mapa de Odu nos ajuda a fazer. Então, o mapa de Odu, ele favorece a aceitação da dinâmica da vida na Terra, porque a dinâmica da vida na Terra implica em o negativo nos mover. E o negativo não é o mal. A gente colocou tudo no balaio do mal. O mal, o ruim, aquilo que tem que ser destruído. A gente colocou tudo aí. O negativo é simplesmente aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente desconhece, é a sombra, que a gente desconhece e, portanto, a gente não quer lidar, porque a gente não gosta de lidar com aquilo que a gente não conhece. A gente não gosta de lidar com o novo. Por quê? Porque o novo consome energia. O nosso sistema foi feito para preservar a energia. A gente quer ficar só do lado gostosinho. Só que a gente não entende que para viver esse gostosinho, a gente precisa lidar com o que está machucando a gente. Cara, se eu estou calçando um sapato que está me apertando, que está fazendo bolha no meu pé, se eu faço de conta que não, tá tudo bem, olha aqui, ó, eu tô no salto, salto é danado, né, parece. Eu tô no salto aqui, tá tudo bem. Não, imagina, tô linda, nem tá doendo, não. Tô negando a dor. Essa dor só tende a aumentar. Eu não vou encontrar meios de trazer um alívio, porque eu estou negando que aquilo está me machucando. E se eu estou negando que aquilo está me machucando, aquilo vai continuar me machucando. E é aí que a gente entra no sofrimento. Então, a dor, ela faz parte da vida na Terra. A Terra é dual. E por que que a dor cresce? Porque a dor tem função de nos mover. Se a gente não aceita essa dor, não se move, não olha para ela, não busca um recurso para lidar com ela, para tratar, para desenvolver, para modificar, para curar, o que quer que seja, essa dor só aumenta. E é aí que a gente vai para o sofrimento. Então, o mapa de Odu, ele vem trazer esse ganho de consciência sobre as polaridades do seu caminho. Porque o seu caminho está cheio de recursos, mas você só acessa os recursos se você assumir o negativo, se você olhar para as suas dores, né? Se você olhar para os seus desafios e lidar com eles. Aí a gente consegue acessar os recursos. Eu sempre falo que o sofrimento é a dor que a gente não aceita. A gente não aceita, aquela dor precisa ser vista, ela precisa ser acolhida e tratada. Então, se eu não estou vendo, ela é desse tamanhozinho, eu não estou vendo, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até a hora que eu vou olhar para ela. E aí não vai ter jeito, eu vou ter que lidar com ela.